Então, nós vamos ter agora uma apresentação da Pró-Reitoria de Planejamento, Pró-Reitora Beatriz Paiva, e do Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Administração, Antônio Carlos Montezuma, e também do nosso chefe de gabinete, professor Carlos Vieira. Esse informe geral, conforme foi citado pela Pró-Reitoria de Planejamento e pela Pró-Reitoria de Administração, refere-se à aquisição do prédio do Reitoria 2, um informe geral à comunidade, aproveitando esta reunião do Conselho Universitário, que é transmitida a toda a comunidade universitária, e serão feitos, então, os esclarecimentos, e após este informe e esclarecimentos, será, então, disponibilizado para que a gente possa também fazer perguntas, caso haja ainda algumas dúvidas. Bom dia a todos e a todos os conselheiros, todas as conselheiras. Bom dia, presidente do conselho, vice-presidente, os colegas pró-reitores, estudantes, técnicos administrativos em educação. Esse é um espaço muito aguardado por nós na Proplan e na Proad, acho que posso falar em nome do Montezuma e do Carlos também, que é de ganhar um espaço especial, um espaço apropriado para trazer esclarecimentos e informações complementares acerca de uma iniciativa que a gestão tomou ao longo do ano passado e que mereceu uma repercussão grande, de maneira que, para o bem e para o mal, né? Então, esse é um momento que a gente já havia solicitado, mas, de fato, a pauta do CUN é sempre uma dificuldade muito grande, a gente entende, tem muitas prioridades. Então, por um acaso, hoje a gente encontrou um intervalo que permitisse esse diálogo, e a Proplan, através dos seus técnicos e da sua equipe, está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que ainda possam estar pendentes com relação a esse investimento que a Universidade Federal de Santa Catarina fez. Aqui eu vou pedir, então, licença a vocês, e em 15 minutos, no máximo, 15, 20 minutos, fazer um pouco o histórico desse processo e relatar o desenvolvimento das providências que têm sido tomadas com relação à aquisição do prédio, e também esclarecer outros pontos que vocês possam trazer para nós, para ajudar nesse diálogo. Nós atendemos também uma carta aberta que foi encaminhada aos conselheiros. Nós tivemos conhecimento da carta aberta encaminhada pelo Conselho de Curadores a cada um de vocês, e essa carta aberta, ela, de certa maneira, foi uma motivação a mais para que a gente solicitasse esse espaço e pudesse vir aqui construir com vocês esse diálogo e essa reflexão. Só para voltar, Carlos, só para chamar a atenção, que todo o processo de aquisição do prédio, ele está instruído e tramitando no nosso belo sistema solar, né? É um nome muito apropriado, é aquele que deixa tudo à vista, com essa numeração, a consulta, qualquer um dos documentos. Ele é um processo muito dinâmico, todo dia aparecem peças novas, e a gente tem garantido e preservado essa comunicação permanente com a comunidade por meio da divulgação de cada um desses documentos que dizem respeito ao processo. Esse processo, ele começou a partir da constatação de algumas importantes e difíceis demandas que a administração central se deparou assim que assumiu a gestão em maio de 2012, com uma situação aguda, né? A gente começa por essa situação aguda, que é a situação da clínica escola do curso de fonoaudiologia, que é um curso reúne, que tem com todos os cursos da área da saúde, tem uma carga teórico-prática essencial, e o funcionamento da clínica escola é requisito fundamental para validação do curso, como é que se chama? Reconhecimento do curso. E em maio de 2000, e a clínica de fonoaudiologia era
que é uma estrutura complexa, né? É uma clínica que tem que atender um enorme conjunto de requisitos, não só do ponto de vista técnico, mas também legais, porque a vigilância sanitária estabelece os parâmetros. Ela exigiu uma resposta muito contundente por parte da administração naquele momento. Junto com a clínica da fonoaudiologia, outros problemas estavam agudos do ponto de vista da estrutura física da universidade, né? Então, a gente tinha um laudo, e tem vários laudos, sobre a questão da insalubridade no prédio do DAI, né? Um prédio que atende cada estudante da graduação, que tem todo o acervo, toda a memória da graduação, e também da pós-graduação, porque os diplomas também são emitidos no DAI, a validação também, enfim, todos nós sabemos da importância daquela estrutura e das condições muito precárias que os seus trabalhadores estavam vivendo. A gente tinha, e estamos em vias de resolver, uma ocupação híbrida na biblioteca universitária, uma ocupação de muitos setores da administração, a PRAE, a PROPESC, a PROEST, a SEGESP, são setores que foram se acomodando em salas da biblioteca universitária por conta da impossibilidade de ocuparem novos espaços que não existiam e que impediu, inclusive, que a gente pudesse fazer os corretos investimentos em acervo e organização de algumas iniciativas importantes, como a reunião das bibliotecas setoriais, receber acervos de doações. Nós temos o acervo no Centro Socioeconômico da Família do professor Guerreiro Ramos, sem Salim Miguel. Então, a gente são várias, e que vai, provavelmente, se a gente não solucionar e reconquistar, vai para o UDESC, não é? Então, era a situação muito grave e muito importante de resolver. Também tínhamos uma proposta de ocupação do antigo RU, também para os setores da administração. A administração cresceu junto com o REUNE, e essa ocupação no RU é absolutamente inadequada, por duas razões. Porque não é um espaço de trabalho administrativo, e segundo, porque significaria, como significou nos últimos anos, a redução da área de atendimento dos estudantes para o restaurante universitário. Então, a recuperação do RU para a sua atividade fim é uma medida essencial e que está sendo encaminhada. E, junto com isso, a gente tem muitas outras situações que exigem respostas, exigiram e exigem respostas imediatas com relação ao espaço físico. E também nós sabemos o déficit de construção do REUNE, que, de fato, exigiu um tempo maior do que aquele que o governo federal estabeleceu. Então, se o governo federal pensou que de 2008 a 2012 era possível construir todos os prédios, aqui na UFSC a gente identificou que essa meta era uma meta inalcançável. Então, tanto é que agora que os prédios estão, de fato, né, a maioria deles entrando em processo de construção. Essas foram as demandas iniciais, aquilo que a gente chama de motivação para o processo, né? E, a partir dessas demandas, Carlos podia passar aqui, nós iniciamos, então, esse processo de busca de uma solução que fosse uma solução rápida, adequada e que tivesse a capacidade de, primeiro, responder o problema da clínica de fonoaudiologia. Havia um contrato de aluguel que foi inaugurado, que foi assinado no início de 2012, de um espaço numa casa no Itacurubi, que era uma garagem, e que esse aluguel foi feito, mas não foi feita análise por parte do DEPAI com relação à possibilidade de adequação daquele espaço alugado à clínica da fono. Foram mais de 2 meses de estudo para ver alternativa técnica. Só que, ao longo desse processo, aconteceu um outro agravante. A clínica, o prédio ao lado, foi alugado para uma academia de ginástica. E o prédio da clínica de fonoaudiologia é um espaço que exige absoluta proteção acústica. Do solo, em cima também foi construído.
do solo, das paredes, tudo, né? Ela vai trabalhar exatamente com a nossa capacidade de verbalizar e de muitos outros problemas. Então, barulho não é clínica. Então, isso gerou um impasse para nós na Proplan, que era o fato de que a gente não tinha aquela saída alinhada, era uma saída absolutamente insatisfatória. Então, tivemos uma busca muito grande pela região de novos espaços de aluguel. E na busca desses novos espaços de aluguel, embora procurando espaços de aluguel, não víamos o prédio na nossa frente. Demoramos para enxergar o prédio ali na nossa frente. Era tão visível, mas tão impossível que a gente custou para ir lá. E a gente fez o primeiro contato por volta do mês de junho, julho, consultando a possibilidade de alugar um andar daquele prédio. E a resposta que tivemos é que o prédio ele não seria alugado por andares, ele seria alugado para um único contratante, ou alugava o prédio inteiro, ou eles não alugavam. E aí a UFSC propôs, bom, vocês estão alugando o prédio inteiro, a gente pode analisar, porque temos demanda para o prédio inteiro, mas a gente queria propor a compra, então. Queria propor a compra, porque a compra, ela, de fato, em um aluguel, em 5 anos, compra um prédio. Se você aluga um prédio durante 5 anos, o dinheiro que você paga esse aluguel, você faz um investimento. E essa possibilidade de compra foi aventada, então, nesse período, mas a gente não teve o retorno dos proprietários ainda. Mas, de qualquer maneira, já em agosto, passamos a buscar as alternativas financeiras para a aquisição do prédio. Porque de nada adiantava que os proprietários aceitassem vender se a gente não tivesse dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro no orçamento de 2012. Tivemos que estudar e alinhar uma solução, que é uma solução que nem sempre ela é fácil de ser encaminhada, que é de recuperar créditos e recursos não executados. Orçamentos de 2011 e de 2010, que não foram executados pela instituição e que foram recolhidos à conta geral da União e que deveriam retornar à universidade, então, a partir dessa nova estratégia de investimento e dessa nova demanda que surgia muito fortemente. Logo em agosto, a reitora, o professor Carlos e eu estivemos em Brasília apresentando um conjunto grande de justificativas a partir desse diagnóstico inicial que apresentamos a vocês, com relação à grande necessidade de espaço físico que tínhamos e a possibilidade de aquisição de um prédio numa área contígua à universidade, que geraria, então, a incorporação imediata desse prédio ao campus, com um padrão de qualidade muito bom, muito adequado, com todas as exigências da legislação atendidas, e dentro de uma estratégia que era exatamente essa, a de recuperação de créditos que não tinham sido executados nos exercícios anteriores. Nesse meio tempo, foram feitas, então, as reuniões com os proprietários, foram feitas uma série de outras providências necessárias à decisão final. Essas providências, elas se baseiam... só para concluir, para passar para outra lâmina, esse conjunto de providências, ele foi aparecendo como uma viabilidade, mas o problema da clínica da Fono ainda estava colocado. Então, decidimos por alugar o prédio inteiro, garantir, porque a pressão pelo aluguel, os clientes interessados no aluguel surgiam, então fizemos o contrato de aluguel e tivemos, então, neste contrato de aluguel, uma promessa de compra e venda registrada, com prioridade para nós, caso o imóvel pudesse ser vendido. Pode trocar aqui. Em outubro, desde agosto, setembro e outubro, foram muitas reuniões, muitos estudos, muita troca de memorando, e em outubro tivemos, então, a sinalização positiva numa reunião lá no MEC, de fato, do compromisso do MEC em reprogramar aqueles créditos perdidos de 2010 e 2011 para que eles pudessem retornar ao orçamento de 2012 na UFSC. Nesse período, nós tivemos também a imediata desenvolvimento das providências que são previstas na Lei 8666 para a aquisição de um imóvel dessa natureza, estudando a Lei 8666, que caracterizava uma situação de dispensa de licitação.
com uma série de argumentos que nós incluímos no processo, né? Não existia outro imóvel na região com as mesmas condições. Para que a gente pudesse documentar isso, nós fizemos consulta 3 ou 4 imobiliárias da região, perguntando se havia um imóvel com essa dimensão, com essa característica que pudesse ser vendido para a UFSC. Não tinha. E já encaminhamos, então, ao órgão oficial, que é o órgão que autoriza a compra na análise do valor do imóvel, que é a Caixa Econômica Federal, para que ela procedesse o estudo e a avaliação desse imóvel. Ela fez a avaliação do imóvel e ela já entregou, em novembro, a avaliação concluída para nós. A data de inclusão dos novos créditos no orçamento da UFSC, que foi do final de outubro de 2012. Essa é uma data padrão para todo ano. O orçamento da União, ele ganha uma nova lei alterando o decreto para os 3 últimos meses. Agora mesmo, dia 27, domingo, a gente encaminhou uma nova alteração no orçamento da UFSC, no decreto que altera a LDO, né? Porque a gente tinha um recurso que estava em custeio, que a gente vai poder gastar em capital. Então, a gente troca a rubrica e faz o investimento correto. Nessa oportunidade, nós, então, recuperamos o crédito e colocamos o crédito dentro da rubrica correta, que é a GND 5, que é grupo de despesa número 5, que é uma despesa de capital, mas não para obra e compra de equipamento, para compra de imóvel. Ela é o único código que permite que a gente compre o imóvel. Isso foi feito também dentro de toda a tramitação oficial necessária e a gente conseguiu, então, publicar o recurso com esse código no orçamento da UFSC. Só que a compra ainda não estava efetivada, porque existia ainda a tramitação junto à AGU com relação a toda a análise desse processo. Nós demos entrada, então, no dia 1º de novembro, porque a gente conseguiu a publicação no Diário Oficial no dia 31 de novembro, de que teríamos o dinheiro a outubro. Sim, o Carlos abriu aqui. A Caixa Econômica avaliou o prédio no valor mínimo de 32.270 e no máximo de 34.470. Ele foi com... tá ali em cima, é a média, tá certo. E ele foi comprado por 33 milhões, sendo que nesses 33 milhões, toda a clínica da Fono foi incluída. Porque a clínica da Fono, toda a adaptação do primeiro andar, do segundo andar, a clínica da Fono, que era o nosso objetivo inicial. Sem essa negociação, nem compraríamos o prédio. A gente precisava da clínica funcionando em 2013. E a preparação da clínica da Fono é uma preparação demorada, porque todos os espaços tiveram que ser, toda a instalação elétrica e hidráulica. O ar-condicionado é diferente, ele purifica o ar. Tem que ter pia em cada ambiente. Tem que ter banheiros com acessibilidade para cadeirante em todos os ambientes. Tem que ter um piso tátil, tem que ter uma parede de um tipo, tem que ter a tinta revestida antibacteriana. Ali é um espaço de clínica escola. Então, isso foi negociado com o vendedor e ele assumiu todas essas reformas e está incluída no valor desses 33 milhões. Então, nós tivemos... O recurso que foi recuperado, ele foi recuperado 19 milhões, num primeiro momento, que era o exercício de 2011, não executado. Tivemos a negociação de uma emenda do deputado Amin de 2010, que a UFSC não tinha conseguido executar, no valor de 3 milhões. E, ao final do ano, sem que a gente soubesse, mas porque veio em razão do contrato que nós fizemos e da negociação que fizemos, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, tinha no seu orçamento 4 milhões e 500 para aquisição de um imóvel, que ela não conseguiu comprar. Esse recurso da Unifesp veio para a UFSC. Então, nós tivemos... Quem fez as contas? R$26 milhões extraordinários que não existiam no orçamento da UFSC para comprar o prédio.
que era é importante ressaltar isso, porque um dos argumentos é que o dinheiro podia ser gasto em outra coisa. Neste caso específico, não existia essa alternativa de recuperar esses 26 milhões para outra coisa. Nem para equipamento, nem para obra, nem para nada. Ele veio porque a gente tinha a possibilidade, pela tramitação do contrato, do processo, de empenhar esse recurso ainda em 2012. Por conta exatamente do código da despesa, da natureza da fonte que veio e da ação a que ele se destinava. Então, esse recurso é um recurso que somente foi reprogramado para essa ação. E o compromisso ele é estabelecido com um órgão, que é o órgão financiador, que é o próprio MEC. Se eu chegasse, ou a reitora, qualquer pessoa, a reitora chegasse e pedisse, eu preciso de 23 milhões para comprar carro. Não tem. Eu preciso de 23 milhões para construir um prédio. Vocês têm o prédio construído? Tem o projeto aprovado, licitado? Não. Então, não tem o recurso. Eu preciso de 23 milhões para a Bolsa. Não serve. Ele tem outro código, ele é de outra natureza. Então, a ação, ela de fato, foi a combinação de fatores bastante virtuosos para que essa ação pudesse ser realizada. Mais virtuoso foi o tempo que a gente dispunha. Do dia 1º de novembro, se o decreto, alterando a LDO, botando o orçamento da UFSC, foi publicado no Diário Oficial no dia 31 de outubro, dia 1º o processo estava entregue à Procuradoria Federal para análise. Nós só podemos adquirir um prédio com análise da AGU. A AGU analisou do dia 1º ao dia 16, num prazo, e essa análise ela contou com muitas conversas com os vendedores, conosco, porque a minuta do contrato de compra e venda é uma minuta desenhada com muito cuidado. Então, nós tivemos reuniões para que tudo fosse esclarecido e que o contrato ele fosse alinhado da maneira mais correta possível. E tivemos o parecer favorável da AGU às 16 horas. Eu gosto de dizer que aqui eu não sei se tinha alguém que trabalhava ali do lado da Proplan, que quando chegou o processo da AGU, no dia 16, a gente tinha o prazo para incluir no sistema para comprar. No orçamento de 2013, até segunda-feira, só que a gente tinha que publicar o contrato, o extrato do contrato, no Diário Oficial. O prazo era 16 horas do dia 16 de novembro. E nós conseguimos publicar às 15h59. Foi muita sorte. Ninguém imaginava que a gente fosse conseguir e deu certo. Foi possível fazer. Então, a autorização para a compra foi feita, foi publicada, e publicada então no dia 19/11, que era o último dia de empenho do exercício de 2012. O último dia de empenho. Então, nós assinamos o contrato no dia 19, porque foi autorizado e publicado no Diário Oficial, e pudemos, então, empenhar esse recurso extraordinário no dia 19 de novembro de 2012. Pode passar. Bom, esse resultado, o resultado do dinheiro no caixa da UFSC, do contrato do processo tramitado e aprovado, do pagamento autorizado e do empenho assinado, e do dinheiro, então, Brasília vai botar o dinheiro. O prazo como esse ano, o prazo todo mundo sabe, 11 de novembro. No ano passado era 19 de novembro. Né? Então, nós temos prazo todo ano de execução da lei orçamentária, e esses prazos são muito pequenos de fato. Bom, aqui a gente faz uma síntese sobre os elementos que constaram da viabilidade, da oportunidade, da necessidade. São os princípios que estão na Lei 8666. Né? Nós tivemos a aprovação da Procuradoria, laudos técnicos favoráveis. Importante a gente dizer que nós consultamos cada setor do DEPAI, engenheiro eletricista, análise do projeto estrutural, análise do projeto arquitetônico, do ponto de vista da segurança do trabalho. Todos os pareceres foram muito bem fundamentados, como todos os pareceres técnicos aprontaram prós e contras, mas na medição do prós e do contra, os prós predominaram largamente. Todos os problemas identificados são sanáveis e estão sendo sanados do ponto de vista técnico. Né? Alertas importantes que o DEPAI fez. Também tivemos, então, a documentação do imóvel, que é algo muito importante para que um ente público possa adquirir um prédio. Ele tem que ter sido aprovado em todos os órgãos, a prefeitura, a vigilância, tudo corretíssimo, toda a documentação do imóvel absolutamente adequada. Tivemos, então, essa reabertura do crédito,
que eu já falei aqui, já detalhei, do exercício anterior. Tivemos, e acho que a gente precisa reconhecer, que o prazo que dispunhamos, que é um prazo legal, era absolutamente exíguo para que a gente pudesse submeter a análise do Conselho a outros órgãos complementares, que não aqueles exigidos pela lei. E nós poderíamos, e nós tivemos com a compra desse prédio, condições de oferecer respostas céleres, imediatas à urgência do problema do espaço físico na UFSC. Já estou terminando, já tem inscrição para o debate, para esclarecimento, né? Bom, nesse meio tempo, do dia 19 de novembro ao dia 20, nós noticiamos largamente no site da UFSC, na imprensa, noticiamos acho que foi feito informe aqui no CUM, muito orgulhosos, noticiamos o êxito na compra do imóvel, e nesse período houve, então, a manifestação do Conselho de Curadores de que ele também se posicionasse acerca da compra do imóvel. Essa solicitação não veio oficialmente, mas não é necessário, porque esse é um processo público. Um ato administrativo perfeito, um processo público que pode e deve ser arguído por qualquer agente público, qualquer cidadão, né? Nós não temos nenhuma dificuldade não tivemos nenhuma dificuldade de atender essa solicitação. Mas a tramitação é uma tramitação importante. Uma coisa é um órgão solicitar para consulta, outra coisa é a gente estabelecer, a partir dessa consulta, algum desdobramento institucional. Para isso, nós nos deparamos, então, com a necessidade de estudar as atribuições do Conselho de Curadores, previstas no Estatuto da UFSC, no artigo 27. Ali está colocado, artigo 27, inciso 11. E conseguimos enquadrar esse diálogo com o Conselho de Curadores a partir daquilo que o regimento da UFSC prevê, né? Até para que a gente pudesse ter, junto ao Conselho de Curadores, um diálogo oficializado do ponto de vista dessa análise institucional. Então, o inciso 11 do Conselho de Curadores, todos os outros 10 artigos não se referem à questão. O inciso 11, ele fala em emitir parecer, é a atribuição do Conselho de Curadores, emitir parecer sobre qualquer assunto, relativo a patrimônio e finanças, mediante consulta do reitor ou da reitora. Emitir parecer. Então, o reitor, mediante o seu interesse, ele como consultou o DEPAI, como consultou a Vigilância Sanitária, como consultou o Corpo de Bombeiros, consulta o Conselho de Curadores. É um investimento. O Conselho de Curadores pode emitir seu parecer. E deve, né? Só o trâmite foi esse em razão do cronograma, mas deve emitir o parecer. Isso, volta lá, Carlos, só para mim. Dia 20 foi encaminhado, dia 20/12. Nós tivemos em abril, sim, nas atribuições e responsabilidades institucionais do gestor público, só existe um parâmetro legal que a gente deve seguir, que não é um parâmetro simples, não, todos nós conhecemos, que é a Lei 8666. A lógica de compra, de investimento, de execução orçamentária, eu estava brincando, não, de um navio ou de uma caneca, são os mesmos. A lei não faz distinção em relação aos objetos. Se eu vou comprar uma garrafa d'água, eu faço uma licitação ou eu faço uma dispensa de licitação justificada pelos elementos que a lei prevê. Se eu compro um carro, a mesma coisa. Se eu compro um prédio, a mesma coisa. Essas são atribuições do gestor. Não existem instâncias que aprovam a execução. O orçamento ele é aprovado no Conselho de Curadores e no CUM na sua forma global. Mas a execução orçamentária, que é feita todos os dias, hoje a UFSC está executando, quem tiver empenho sem pagamento, a gente está pagando tudo hoje. Hoje, né, bolsa, permanência, tudo que está atrasado, RU, já estou avisando aqui, se a Bia está assistindo, ela deve estar feliz, né, porque a gente está com os fornecedores do RU também atrasados. Hoje a UFSC está pagando 4 milhões em despesas. Foi, exatamente, hoje. Ontem foi liberado, hoje a gente tem que gastar hoje.
Essa movimentação toda que atende à Lei 8.666, cada empenho que a gente assina tem a referência à mesma lei. Então, esse trâmite é um trâmite que ele é previsto como atribuição do próprio gestor, que ele nem sequer pode delegar. Ele sequer pode delegar. É responsabilidade dele. Então, em atenção ao artigo 27 do inciso 11, o Conselho de Curadores teve, então, entregue em mãos todo o processo de compra de Santa Clara. Em abril, a gente recebeu uma primeira solicitação de diligência, com um prazo de resposta de 10 dias. Era um conjunto muito grande de questões que versavam sobre a parte técnica, e perguntaram muitas outras coisas. Número de engenheiros da UFSC, número de arquitetos da UFSC, projetos em andamento, recursos empenhados em obras, perguntas por que não foi feita a construção do prédio e por que foi feita a aquisição, que utilização vai ter o prédio. Eram perguntas importantes que nós, inclusive, pedimos um prazo maior para responder, porque envolviam vários setores, e a Proplan respondeu em seguida. Ao invés de 10 dias, pedimos mais 20 e respondemos em maio essa diligência do Conselho de Curadores, onde nenhuma das perguntas ela ficou sem resposta. Todas elas foram atendidas. E a gente recebeu, então, no dia 16, volta lá, querido, 16 de junho, o parecer 50 do Conselho de Curadores, encaminhado ao GR, já votado, se não me engano, pelo Conselho de Curadores, que gerou uma resolução. Essa nota, ou esse parecer do Conselho de Curadores, foi muito divulgado, né, para nossa surpresa, mas foi muito divulgado e ganhou a imprensa e a repercussão que todo mundo conhece. Nesse meio tempo, a Proplan se debruçou sobre o parecer, estudou o parecer, respondeu cada um dos pontos do parecer e tomou providências complementares, ouvindo outros setores com relação às questões que estavam apontadas no parecer. Então, publicamos a nossa resposta no site da Proplan, está lá. A gente tem outras notícias, mas a gente mantém essa nota lá, no site da Proplan, onde cada um dos pontos do parecer, ao nosso ver, evidentemente, sempre outras perguntas podem surgir, foram ali explicados. Tá para fácil acesso. Um dos pontos mais importantes na análise do parecer que nós identificamos foi uma dúvida com relação ao preço do valor, né, o preço do imóvel, o valor do metro quadrado do prédio. E a referência que o Conselho de Curadores tomou foi o preço do CUB. E nós que trabalhamos na área de engenharia, eu, né, por simbiose, pelo fato de estar hoje ali ocupando a gestão na Proplan, mas acompanhando cada edital de obra na UFSC, sabemos que a composição do preço dos prédios, ela obedece a um conjunto muito grande de elementos para além do CUB. E já no parecer havia algo que nos chamava a atenção imediatamente, que analisava o preço do imóvel a partir do preço do CUB, que é o preço da construção, ignorando, por exemplo, que a gente estava adquirindo uma área junto com o prédio. Uma área fora do campus da UFSC. Isso já era um elemento que nós gostaríamos de esclarecer. Outros, a gente foi buscando esclarecimentos à Procuradoria, pedimos ao professor Norberto, do Departamento de Engenharia Civil, que é um dos grandes especialistas em composição de valor de imóvel, que analisasse, então, o laudo da Caixa Econômica Federal e o parecer do Conselho de Curadores. Ele preparou para nós 2 documentos, um parecer e um laudo. No parecer, ele explica o que consta do valor de um imóvel. Um valor de qualquer imóvel, né? E o outro, ele analisa o próprio laudo da Caixa Econômica para saber se o laudo, de fato, tinha atendido a metodologia, que é uma metodologia adequada para a composição de preço de imóvel. Esses documentos também estão no SPA e eles nos tranquilizaram bastante com relação à total adequação dos critérios e dos documentos que nós nos baseamos.
Foi feito, então, um pedido de reconsideração por parte do gabinete sobre a resolução número 50, que era uma resolução que era uma resolução que ela trazia o parecer. O parecer era o parecer. Mas, além do parecer, recebemos uma resolução e o Conselho... E cabia ao gestor, naquele momento, imediatamente, se pronunciar sobre essa resolução. E o pronunciamento foi, então, o pedido de reconsideração. Nós incluímos nessa análise uma análise do Sinduscon, do Sindicato da Construção Civil, porque o Sinduscon nos reclamou diretamente a nós, na Proplan, que o nome do Sinduscon estava na imprensa, sendo citado como nome de referência para dizer que o imóvel estava muito caro e que eles estavam sendo cobrados pelas outras imobiliárias porque o imóvel na Trindade, de acordo com aqueles critérios, valia R$2.000 o metro quadrado. Quando, na verdade, nenhuma imobiliária vende um prédio por R$2.000 o metro quadrado naquele padrão. Então, pedimos que o Sinduscon, então, se manifestasse e falasse sobre o preço e como compõe o preço. Também nos encaminharam a sua posição. A partir de então, né, a gente já está no mês de junho, um mês de muitas emoções, a troca de memorandos seguiu com o Conselho de Curadores, porque, de fato, do que se trata é de construir o diálogo e uma posição institucional acerca da aquisição do imóvel, com absoluta segurança e clareza de que foi tudo feito dentro da legalidade, da publicidade, da transparência, da probidade administrativa. E nesse diálogo, então, em 3 outros momentos, já não mais a Proplan, mas o gabinete encaminhou documentos complementares. Aqui eu estou lendo, aqui, vocês estão vendo, foram pedidos outros documentos ao DEPAI. Esses laudos que foram solicitados ao DEPAI foram os mesmos laudos que o DEPAI já havia produzido para nós antes da aquisição do imóvel. Encaminhamos esses laudos completos para o Conselho de Curadores, as informações sobre a questão do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Dia 2 de julho conseguimos encaminhar tudo. No dia 4 de julho, houve, então, uma sessão ordinária do Conselho de Curadores para apreciação do pedido de reconsideração e de todos esses documentos que nós encaminhamos de maneira complementar. Nessa oportunidade, nós pedimos que pudéssemos fazer a participação na reunião nesse pão de pau, do mesmo jeito que eu estou aqui. Eu, Montezuma e Carlos sentadinho lá fora, pedimos para participar da reunião do Conselho de Curadores para esclarecimentos. Mas, nessa oportunidade, não pudemos participar. Nós tivemos o pedido negado. Então, esses ou outros esclarecimentos também não puderam ser efetuados de uma maneira mais dialógica. Mas a gente seguiu com esclarecimentos ao longo de todos esses memorandos, e eles trazem, então, a situação de solicitação de revisão da posição e de contestação por parte do Conselho de Curadores. Por fim, o Conselho de Curadores, que está de posse do processo, se eu não me engano, ele retornou ao gabinete? Está no Conselho de Curadores, acho que eles estão acumulando outras informações. Então, mas antes de que o documento volte para nós, porque ele está no Solar, né, a gente pode consultar, no dia 19 de setembro, então, houve a carta aberta a todos os conselheiros, e desde o dia 19 de setembro que eu peço para vir, mas vocês estão com uma pauta muito difícil. Eu fico a postos assistindo às reuniões da minha salinha, preparada para vir dialogar, mas acho que hoje, então, é essa oportunidade que temos para dizer que a compra do prédio, ela foi, na nossa avaliação, e talvez da de muitas pessoas, espero, ela foi uma compra muito bem feita, muito bem sucedida, adequada do ponto de vista da sua motivação. Ela é plena de mérito, plena de legalidade, e ela obteve uma rara viabilidade financeira. Se nós fizermos as contas dos recursos perdidos que foram trazidos por conta da compra do prédio, nós podemos dizer que o prédio de 8.000 metros quadrados, numa área contígua à UFSC, com todas as condições adequadas de ocupação, custou 6 milhões
de reais à Universidade Federal de Santa Catarina, do orçamento de 2013. 6 milhões. Um prédio que é 33, que hoje já vale 48, saiu por 6 milhões do nosso orçamento regular. Para além de tudo aquilo que nós pudemos recuperar como orçamento extraordinário. Nada disso seria importante, esses 6 milhões, se ele não tivesse sido feito com toda a legalidade, com todo critério, com toda a probidade, com todo cuidado. Se fosse R$6, a gente asseguraria que a execução foi feita desta maneira. Então, queria aqui deixar ratificado não só o processo, como o mérito e a viabilidade financeira da aquisição desse imóvel, que não prejudicou em absoluto nenhuma outra programação orçamentária dessa universidade, na medida em que todos os recursos foram negociados de forma extraordinária, inclusive a complementação do orçamento de 2013 para terminar o pagamento do contrato. É só a questão de reforçarmos aqui, sobre a questão do valor do valor do imóvel, a base em que nós nos baseamos, que foi o SINAP. E o SINAP, que ele é vinculado à Caixa Econômica Federal, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele no artigo 112, especifica que o custo global de obras e serviços contratados e executados com recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, SINAP, mantido e divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal, um órgão do governo federal. Então, a base toda para a avaliação do valor do imóvel, ele foi tirado do SINAP. Inclusive, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, na sua fixação, se coaduna com os princípios da eficiência, da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, sendo recomendável na avaliação dos preços de mercado a utilização de fontes oficiais, como o SINAP da Caixa Econômica Federal e, no caso, o SICRO do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, no caso de rodovias. Acórdão 62 de 2007, plenário de acórdão também 325 de 2008, primeira Câmara, e acórdão 7.514 de 2010, segunda Câmara. Então, a questão do balizamento dos valores foram retirados, e por isso que foram consultados e foram feitos todos os apontamentos pela Caixa Econômica Federal através do SINAP. Na verdade, pessoal, por que nós estamos aqui? É porque, na verdade, quem assina o contrato é o pró-reitor de administração, quem viabiliza todo o processo administrativo é a Pró-Reitoria de Planejamento, e eu, como chefe de gabinete, fui selecionado para ser o fiscal desse contrato. Então, por isso que nossos nomes estão muito diretamente envolvidos, né? E, assim, nós tivemos, no ano passado, nessa discussão entre compra ou constrói-se, nós perdemos cerca de 6 milhões de reais em dois prédios, um do CDS, que retornou, e o outro do CTC. A empresa faliu e vieram aqui conversar com a gente. Nós fizemos de tudo para retomar essa construção, e eles falaram assim: professor Carlos, nós vamos multá-los se você não retomar essa obra. Eles falaram assim: professor Carlos, nós já temos outro CNPJ e já estamos concorrendo para suas outras obras. Esse daí já está falido, o juiz já terminou, pode multar. Então, assim, muito abertamente, essas empresas se colocaram dizendo que nós não tínhamos outra alternativa, né? Então, quando nós vimos essas possibilidades de 3 anos e meio para a construção de prédios na UFSC, né? A eficiência, a construção e aí, elaboração de projetos e tudo mais, nós chegamos à conclusão de que, com essa viabilidade, como foi bem explanado pela Beatriz, nós vimos que tínhamos uma grande possibilidade, uma grande chance de dar uma reviravolta, assim, em um mês, basicamente. Se você pega do dia 1º ao dia 20, né, nós conseguimos fazer todo o processo. Então, foi realmente
muito rápida. Então, era só isso. Fica aberto agora para os esclarecimentos aqui das pastas. Eu agradeço a presença, né? Coloco à disposição. Eu só queria lembrar que, na verdade, também, fruto de uma negociação que envolve mostrar todo o trabalho que a Pró-Reitoria de Planejamento e a Pró-Reitoria de Administração têm feito, e também Prograde e ProPG, outras pró-reitorias, em relação a mostrar para o governo federal qual é a nossa realidade. E isso fez com que realmente nós recebêssemos apoio do governo, tanto que, no final do ano, eu queria lembrar da emenda parlamentar de 4 milhões de reais, que foi de bancada coletiva, que foi liberada no dia 20 de dezembro. E que nós tínhamos, o limite foi liberado, e nós tínhamos até 31 de dezembro para gastar ou devolver. E esses recursos de 4 milhões foram adquiridos e foi renovada a frota de ônibus, foi renovada a frota de automóveis, um micro-ônibus para cada campus, e agora estamos com a licitação de motoristas. Então, na verdade, nós recebemos a extramatriz orçamentária da UFSC, ainda mais 4 milhões no final do ano. Então, no final do ano, a negociação política feita por esta reitora, pela pró-reitora de planejamento, pela chefia de gabinete, pela vice-reitora, não é? Nos levou a ter aproximadamente mais de 30 milhões extramatriz orçamentária da UFSC. Mas isso só foi liberado pelo governo porque nós mostramos trabalho. Né? E a aquisição é um elemento que sempre esteve presente em toda a história da UFSC. Poderia se adquirir, não é? A aquisição e a relação custo-benefício precisa ser muito bem avaliada. Esquecemos de falar também de uma outra obra que a empresa faliu, não é? E que o empenho já havia sido feito, que é a usina de alimentos do Centro de Ciências Agrárias. Não é? Portanto, colocamos aqui, eu queria agradecer, né, a coragem e, de terem feito aí o trabalho de toda a equipe que envolveu o DCF, né, o Departamento de Contabilidade e Finanças, DGO, o Departamento de Gestão Orçamentária, e estamos à disposição para demais esclarecimentos. E também faço questão de esclarecer que solicitei, antes desta reunião com o Conselho de Curadores, mas, infelizmente, eles não tiveram, condições de nos atender diante das suas agendas, colocaram apenas que poderiam me atender de 4 a 8 de novembro, e nós estaremos, então, fazendo uma reunião com o Conselho de Curadores para tratar as questões institucionais e outros temas agora, na próxima semana, na segunda-feira, eu espero, não é? Com todo o Conselho de Curadores. Hoje, infelizmente, eles têm uma reunião, mas eu não posso participar porque estarei fazendo uma reunião naquele momento com a ANTT sobre o acesso viário ao nosso campus de Joinville, que é essencial, não é, para as obras, e isso já está uma novela vinda desde 2008. Então, nós precisamos resolver. Mas, na segunda-feira, eu estarei me reunindo com o Conselho de Curadores, inclusive para entregar oficialmente ao Conselho de Curadores um parecer, né, que foi, então, exarado pela Procuradoria Federal em relação a todos os encaminhamentos feitos neste momento, nesse histórico, inclusive a nível interno e a nível externo, mas apenas apresentarei à comunidade após entregar oficialmente ao Conselho de Curadores. É isso, obrigada. Hélio Rodaic. Tá. Primeira consideração, só vou pedir aos colegas da gestão que ouçam, não me cortem. Tá? Primeiramente, tem que ressaltar que do lado de fora não tem nenhum agente da Polícia Federal, não tem nenhum tipo de protesto com caras pintadas pedindo impeachment da reitoria ou coisa do tipo. Tá? E eu, quando vi o tema Santa Clara, sempre defendi que a questão dos movimentos que fossem fazer protesto, etc., se de fato tivesse uma perspectiva de crítica ao processo, estariam pautando a questão de mobilizações de massa. Ocupação do prédio, protesto em frente ao prédio e não reproduções de certos dizeres nos canais da RBS. Então, o primeiro ponto que tem que dizer é o seguinte: o equívoco não foi inicialmente no ponto técnico, foi essencialmente no âmbito de discussões políticas. Por que eu quero dizer isso? A aquisição do prédio ela é um processo que tem de imóveis na história da UFSC inteira. Se forem consultar o professor Carlos Locke, que trabalha na Comissão Fundiária, temos muitos registros de imóveis que a gente fez aquisição por esse mesmo processo. Historicamente, a gente tem na universidade crises muito piores, de professores que devem 10 milhões, etc., estão em investigação com o Conselho de Justiça e tudo mais tal. Então, a questão não era um receio, estou trazendo isso porque a gente ficou quase 5 meses para poder
começar a ter o debate aberto sobre isso. Era uma coisa extremamente desgastante no âmbito da universidade, por exemplo, no âmbito do DPAI, DMPI e DFO, ficar escutando barbaridades nos canais da RBS. O metro cúbico em Florianópolis está muito caro, etc. Os engenheiros da UFSC são bando incompetentes. Não estou falando na minha cabeça. Vocês podem acessar os blogs, Cacau Menezes e Moacir Pereira, estão lá os comentários. É essa a imagem que ficou na nossa universidade. Uma peste de corrupção, etc. e tal. E o que mais me inquietava é que é o seguinte, os erros que houveram, e aí não tem problema assumir isso. Nos âmbitos táticos, por exemplo, o prédio era para escritório, não houve um dimensionamento para levar os arquivos pesados, alguns andares tiveram que mudar sua finalidade. Isso, do ponto de vista de erros, são mínimos. O que eu estou querendo dizer? Foi adquirido um imóvel numa perspectiva de que está próximo ao UFSC. Não foi um prédio adquirido, por exemplo, no centro, que tem que atravessar, etc. E mais, do âmbito de vista custo-tempo, quantos anos levaria para a gente fazer um projeto dessa área de 8.000 metros quadrados e quanto tempo levaria para a gente construir sem ter interrupções de construtores que pudessem falir? Então, o que eu estou querendo dizer é que tem as mancadas, talvez dê problema com a BITS, dê problema com a parte de licença por incêndio, etc., mas do ponto de vista de capitalismo universitário, nós estamos falando em crescer a universidade, estamos falando em incorporar imóveis. Os outros pontos que têm que ser debatidos daí depois, e aí são outros aspectos que eu debato, a questão do uso do espaço físico. A gente sabe que a universidade é loteada. A gente sabe que em territórios tem cara que se acha, eu sou o dono desse laboratório, eu sou o dono desse grêmio, eu sou o dono desse centro, eu sou o dono desse departamento. Não tem problema a gente lavar a nossa roupa suja. O que não pode fazer é o seguinte, a gente se silencia sobre essas coisas e dá o direito a outras pessoas que não têm compromisso nenhum com a universidade, não tem aspecto com a nossa memória, não tem aspecto com a nossa história, se sentir na vontade de falar barbaridade sobre a UFSC. Né? E pior, esse ponto que eu digo, a gente ficou submisso a uma lógica tal que, se vocês observarem, o último ato do Conselho de Curadores foi a carta aberta. Se de fato houvesse uma questão de uma criminalidade, uma improbidade administrativa e fosse um pau para quebrar mesmo, o presidente do Conselho de Curadores estaria processando a reitora por improbidade administrativa. Não é essa a questão. Né? O clamor da carta aberta foi quase que um suplício, dizer assim, olha, queremos resolver essa novela. Tá horrível isso. Imagina se a gente chegar nessas crises piores numa época, por exemplo, orçamento. Aí o Conselho de Curadores, por birra ou pior, não, vamos segurar o orçamento. Daí a gente fica nem os Estados Unidos, um empecilho imenso, porque a liberação do nosso orçamento não saiu por causa de uma crise política não resolvida. Então, assim, a comunidade universitária, claro que vai meter pau, vai colocar crítica, a gente se forja nesse aspecto. Agora, o que a gente não pode negar são os debates abertos. O que eu mais sonhava quando apareceu a pauta de Santa Clara é o seguinte, vai ter uma coletiva de imprensa. A postura que eu vejo de uma universidade federal é a seguinte, chama Moacir Pereira, chama Cacau Menezes, nós vamos prestar conta aqui. Se vocês acham que tem alguma coisa errada, é isso. O que eu senti falta muito forte no âmbito de gestão da nossa universidade foi que a gente não fez esse exercício de, vamos assumir nossos erros. Não tem problema. Errar é um processo, ela é inerente, ela é intrínseca ao processo da ação. Só faz ação quem erra. Não tem problema assumir os erros. Por parte do DPAI, DMPI e DFO, a gente sabe que tiveram erros, que a gente sabe que são coisas pesadas, que tem que aliviar essas rusgas, mas a gente tem que verificar o seguinte, a gente incorporou ao patrimônio da universidade 8.000 metros quadrados. O que talvez a gente tenha que fazer posteriormente é discutir qual o caráter desses 8.000 metros quadrados, quem vai alocar, como vai alocar, porque a gente tem que ser franco com isso. A gente não se escandaliza, por exemplo, com o fato da biblioteca não ter espaço para colocar livro, mas não pode liberar mais espaço porque tem setores administrativos dentro da biblioteca. Então, assim, a única puxada de orelha que eu faço nesse sentido nosso, enquanto universidade, a gente deixou a RBS nossa porta-voz. E, ao meu ver, esse exercício a gente não deveria ter deixado. Não falo agora a questão de reitor, etc., mas eu digo, quando um monte de jornalistas se sente no direito de falar pela UFSC, eu falei, não, desculpe, a universidade não é assim, a gente tem o direito de fazer um contraponto. Então, se for ter esses debates abertos, tem todo o apoio no sentido de fazer, vamos quebrar o pau, vamos, mas aqui dentro, não nos canais da RBS. Veja só, talvez, mas cada administração, ela age de uma forma de que ela se sinta e ache o mais correto. Não há um conhecimento da comunidade universitária de alguns procedimentos que, quando nós assumimos, encontramos aqui dentro da universidade. Por exemplo, questão que você colocou muito bem da RBS. Quando nós nos deparamos, existia um contrato com a RBS alto,
inexigível de licitação quando a lei proíbe, porque ela diz lá, a inexigibilidade é permitido, exceto para publicidade. E existia esse processo. Esse processo está sendo apurado. R$1.200.000. Então, e da Rede Record, então nós cortamos tudo isso. Você fere interesses outros. Pelo menos eu entendo assim. Segundo, então, dado, não fiquem assim preocupados, porque é uma questão, um jogo que está pesado contra a universidade. Porque nós cortamos benefícios, privilégios que existiam, principalmente em questão monetárias. A outra também, que está correndo em segredo de justiça, que nós também nos acautelamos por causa disso, que tem mas é sobre alguns questionamentos aí de colegas, pessoas envolvidas, né, em outros processos, e de que nos foi orientado, foi passada a orientação para que nós não fizéssemos nenhum embate, nada, e deixe que as coisas futuramente, logo elas estarão, vamos dizer assim, vindo às claras para que toda a comunidade, aí sim, como também a professora Rosilane falou ainda agora, segunda-feira ela vai ter uma reunião já com o Conselho de Curadores, já vem o primeiro resultado, ela vai apresentar um documento para o Conselho de Curadores. Então nós não queremos ficar naquele no vai e volta, no disse-me-disse, não. Nós queremos, quando tomarmos uma posição, termos questões claras, evidentes e definitivas. E aí sim, que vai ser disponibilizado para toda a comunidade universitária. Tá? Esclarecimentos. Conselheiro Paulo Littke. Bom dia. Primeiramente, elogiar a forma didática, como foi apresentado aí pela mesa, bastante esclarecedor. O que suscita alguma inquietação por parte dos conselheiros, e até me senti contemplado na fala do Hélio, é por que esses esclarecimentos não foram feitos até agora. Quase um ano de compra do prédio, tanta polêmica interna quanto externa, e esses esclarecimentos somente agora que estão vindo para o Conselho Universitário e para a própria comunidade universitária. Então, acho que é interessante se promover algum debate público para justamente limpar a área, porque é evidente que não há nenhum problema legal na compra desse prédio. É um problema político, que houve desgaste em algumas instâncias dentro da universidade. E um segundo aspecto que eu queria colocar é que quando é que nós vamos ter a aprovação e a discussão do plano diretor da UFSC? Se o plano diretor já tivesse sido discutido e aprovado, essas questões já estariam esclarecidas e deliberadas a partir do plano diretor. Por quê? O plano diretor estava prevendo a discussão, se nós estamos num limite de ocupação dentro do campus universitário, nós temos que crescer para fora do campus. Né? Então, essa polêmica também já está esclarecida a partir da aprovação do plano diretor. Então, nesse sentido que vai a minha pergunta, de quando nós vamos estar discutindo também o plano diretor da nossa universidade, e até por uma questão de coerência, porque nós somos os principais atores políticos para cobrar da Prefeitura Municipal o plano diretor da cidade de Florianópolis. Nós não damos o exemplo também de discutir e aprovar o nosso plano diretor. Okay. Conselheiro Paulo Pinheiro. Vamos lá. Acho que é importante esse esclarecimento, né? E é importante que ele já venha com todas as peças, né, colocadas em definitivo. Né? Porque eu não vejo... bom, claro que é um problema, né? A RPS e a forma como ela está agindo como universidade sistematicamente. Inclusive ontem, né, como foi demonstrado. Né? Até lamento, né, que tenha se aproveitado de uma pessoa, na minha avaliação, está numa condição
de desequilíbrio, né? Mas tudo bem, eu vou relevar essa questão, né? Acho que o grande problema é que um documento da nossa universidade foi plantado na imprensa por iniciativa de um servidor público federal. Alguém fez isso, certo? Colocou, e depois ficamos sendo linchados externamente como compra superfaturada, por exemplo. Essa expressão foi usada na imprensa, né? Vocês mostraram aí a avaliação da Caixa, todos os critérios, tudo isso, né? Mas isso já era claro naquele primeiro parecer do Conselho de Curadores. É óbvio que o CUP direto não explica o valor, era pífio, era ridículo aquele parecer, né? Para as pessoas que estão acostumadas a trabalhar nessa área, e eu conversei com várias, né, já viram que realmente não se sustentava aquilo. Mas o que foi usado? Foi usado como uma peça política contra a instituição como um todo. Talvez a pessoa quisesse usar contra a reitora, mas acabou sendo usado como contra a instituição como um todo, né? Então, assim, quando o presidente do Conselho de Curadores mandou aquela mensagem para todos os membros do Conselho Universitário, né, eu acho que era um momento também para fazer essa apresentação, né? Claro, não tinha ainda o pronunciamento definitivo da Procuradoria, que agora chega. Eu entendo agora esse contexto, né? Mas, assim, é hora de começarmos a nos levar a sério e a apurar as responsabilidades internas, que é o que está no nosso alcance, né? Ou seja, as pessoas não podem ser levianas ao ponto de acusar de ilegalidade, né? Podem até não concordar com razões, tem todo o direito de não concordar com os motivos, com as razões, com as necessidades, essa é uma outra discussão. Agora, apontar ilegalidade e apontar superfaturamento, isso são acusações realmente graves, né? E eu acho que a instituição precisa agora fazer, com todos esses pontos aí colocados, fazer um exame, né, da sua atuação. E o Conselho de Curadores, vocês me desculpem, esse Conselho de Curadores ele precisa ser reavaliado em seus objetivos, em seu regimento e em sua composição, certo? Para mim não é clara a composição e a forma de constituição desse órgão, enquanto que as outras câmaras e o próprio Conselho Universitário tem uma constituição muito clara. As pessoas podem concordar ou não, mas existe uma constituição muito clara. Não é clara para mim a constituição do Conselho de Curadores, certo? O meu Conselho de Unidade já levantou em várias reuniões, né, a pergunta: o CFH não tem representação no Conselho de Curadores? Por que não? É o centro que tem o segundo número de professores, o segundo número de estudantes de graduação e pós-graduação, né? Então, por que não tem essa representação, né? E eu digo isso também por outros centros, né? Ou seja, que também não estão representados. E a representação parece que em outras vezes teria sido nomeação pessoal dos diretores sem passar por conselhos de unidade, né? O que eu acho que também precisaria, ou algum outro fórum colegiado, né, que pudesse pensar mais claramente sobre essa questão. Aqueles processos que nós discutimos aqui, quando foram debatidas as questões das fundações, né, e eu disse até que muitas vezes as fundações estavam pagando por problemas, né, muitos criados internamente por pessoas de dentro da UFSC, né, são questões que envolvem também o Conselho de Curadores, né. Em vários daqueles processos que foram relatados aqui, né, indo atrás daqueles números, a gente via como que essas questões eram aprovadas no Conselho dos Curadores. Eram processos onde o ad referendo era dado automaticamente aprovado. E isso não era ocasional, era quase que uma regra, sendo que muitas vezes o parecerista estava dentro do projeto. Você já via
claramente um conflito de interesses, né? Então, o Conselho de Curadores, no atual momento, para mim, é um conselho que está numa situação institucionalmente muito precária dentro da nossa instituição, né? Acho que é hora de se fazer um exame claro dessas esferas de responsabilidade, né, e de atribuições, né, e também da própria composição do Conselho. Obrigado. Conselheiro Carlos Eduardo. Alô, boa tarde. Bem, quem sabe de administração percebe, né, que existe uma diferença entre o mundo ideal e o mundo real, né? E tudo na vida tem um preço. A administração, as leis atuais, elas realmente são muito complicadas em termos de decisões, compras e tudo mais. Então, uma coisa que para mim, que adoro o mundo real, eu sou um cara idealista, mas adoro o mundo real, eu percebo que tem que tomar decisões muitas vezes difíceis, né? Eu não teria feito a decisão sobre o aspecto político do modo como foi feito. Mas na prática, em termos de administração para a universidade, só o tempo vai mostrar da vantagem do ato que foi feito. Quero deixar relatado, não concordo a forma política. Eu teria feito alguma forma de discussão, de modo que esvaziaria todo esse zum. Eu também não gosto dessa coisa de ficar falando mal da imprensa. É o papel da imprensa. Se o fulano é assim, ele é de direita, ele tem direito a ser do jeito que ele for. Se eu fizer uma discussão bem feita internamente, eu vou abafar isso aí. Então também nós ficar achando culpado dos outros, eu também não gosto de discurso, eu acho muito barato esse discurso. Eles são horríveis. Eles são o que eles são a sociedade que tem seus interesses e ponto. Nós temos que nos preocupar do modo como nós operamos, tá? Então eu quero deixar claro, porque eu imaginei que algum dia, acho que poderia ter vindo antes esse assunto aqui, né? Algum dia viria esse assunto, né? E quero deixar relatado isso, como experiência como administrador, que tu tem que tomar decisões muitas vezes muito rápidas e que elas só que tu vai pagar um preço por isso, correto? Então deixar bem claro e registrar a minha posição em relação a esse fato. Conselheira Rosana. Bom dia. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu lembro no dia da inauguração do prédio que houve uma manifestação, né, dos estudantes por moradia estudantil, né? Então eu, na condição de conselheira, também de assistente social, eu gostaria de fazer essa pergunta à gestão, se dentro do plano diretor, do plano orçamentário, está prevista a reforma da moradia estudantil, que eu acho que ficou vamos dizer assim, uma resposta em aberto com relação àquela reivindicação no dia da inauguração, e os estudantes, falando aqui em nome dos técnico-administrativos que também apoiaram o movimento estudantil naquele momento, e eu gostaria assim, de um esclarecimento, achei importante. Eu vejo que existe sim a necessidade de espaço físico, está sendo resolvida de uma forma que politicamente eu também tenho algumas ressalvas, né, na questão de não ter sido consultada a comunidade universitária lá no começo, mas existe sim um caminho que a gente entende, né, de urgência, de utilização do orçamento. Mas a questão administrativa dos setores administrativos, em parte, eles foram resolvidos. Mas temos demandas sociais graves dentro da universidade, né? Então, eu gostaria de um esclarecimento com relação a isso. Ok. Eu gostaria... Tem mais alguém que gostaria de falar? Conselheiro Pedro Melo. Bom dia a todos e a todas. Eu quero apenas lamentar. Lamentar, primeiro, pelo nome da universidade ter sido manchado, eu diria, por uma leviandade, talvez por uma ação punitiva da imprensa, que não raramente coloca os casos à discussão sem muita fundamentação. Ela faz seu papel, concordo com o Maninho, e ela tem desempenhado um papel importante nesse Brasil, sobretudo na questão da transparência, mas às vezes ela toma decisões ou ações que, de certa forma, acabam prejudicando instituições como a UFSC, com mais de 50 anos
de trabalhos a essa sociedade. Então, lamento que o caso tenha sido levado à sociedade sem que houvesse uma fundamentação dos casos, dos fatos em profundidade. Então, lamento por isso, pelo nome dessa universidade que foi manchado. Lamento também pela administração central da UFSC não ter trazido o caso à discussão a tempo e não ter efetivamente se contraposto a essa imprensa. Lamento que nós aqui do Conselho Universitário não tenhamos tido a oportunidade de saber essa sequência toda, porque o corredor é forte. A conversa que sai no corredor influencia, eu mesmo fui influenciado porque eu não conhecia o processo. Então, quando me falaram do valor do prédio, e eu pude comparar com outras obras que existem por aí afora, eu cheguei à conclusão de que realmente havia alguma irregularidade. Talvez eu possa estar equivocado, mas penso que a administração seguiu o que determina a legislação, seguiu a regra. Então, penso que talvez tardiamente tenha sido feita essa colocação aqui no Conselho, mas ela é importante. Então, penso que, mesmo que o nome da universidade tenha sido manchado, e eu diria também, professora Roselane, que talvez o nome da sua equipe tenha sido manchado mais em profundidade, ainda é momento de se tomar uma decisão com relação a esclarecimentos à sociedade que está lá fora, que não sabe efetivamente o que passa aqui dentro. Então, mesmo que eu continue pensando que foi tarde essa apresentação, mas eu agradeço a apresentação, lá fora eles têm que saber, pelo menos a consequência desses atos. Bem, diante do adiantado da hora, eu queria aproveitar, já que até o momento eu não me expressei em relação a essa situação, e acho que vou fazê-lo agora, diante de algumas indagações. Estar, talvez, e aí, Carlos, professor Maninho, num lugar de gestora institucional, significa sempre perceber e analisar todos os movimentos, o que vai em prol e o que não está indo em prol do crescimento e do fortalecimento da universidade. Existem uma instituição na UFSC, algumas, a Câmara de Graduação, a Câmara de Pós-Graduação, este Conselho Universitário, Diretório Central dos Estudantes, Sindicato dos Técnicos, Sindicato dos Professores. São instituições. Em todas as tentativas que nós realizamos, foi de diálogo, buscando preservar o equilíbrio e a urbanidade institucional. É claro que esta é a posição de uma gestora. Quero dizer também que não foi, simplesmente, não foi respondido. Foi. Saiu uma nota em março, saiu uma outra nota posteriormente, entramos em contato, e aqui quero agradecer ao trabalho da assessora de imprensa do gabinete, professora Tatiana, de jornalismo, entramos em contato com os jornalistas Moacir Pereira e Cacau Menezes, temos clareza e informamos a eles, tivemos uma certa dificuldade de que eles colocassem no jornal as considerações feitas, não foi a mesma dificuldade do primeiro encaminhamento, muito bem lembrado aqui pelo conselheiro Paulo Pinheiro Machado, não houve essa dificuldade. No nosso caso, há uma certa dificuldade. Chegamos a um momento, numa certa reunião, que o cansaço de todos eram tantos, que será que a gente, houve uma ilegalidade na contratação da informação, dos grupos de informação, mas poderemos aí, é isso que nós queremos? Não, eu não quero pagar 1.200.000, que é o valor do bloco D, do anexo do bloco D do CFH, que custou há 2 anos atrás, em torno desse valor. Do mesmo jeito, eu gostaria de lembrar que, se nós olharmos sim as obras realizadas na própria universidade, sem falar das obras que as empresas falem, o próprio restaurante universitário custou 10 milhões de reais, 9.800.000. Se nós formos olhar o bloco, quantos anos? Aí vamos pensar em tempo. O preço de obra em construção, e aí os técnicos de PAI e os engenheiros sabem, é diferente da obra construída. Até porque o CUB considera a obra limpa, é só estrutura e paredes. Não considera todos os outros elementos, e isso está muito bem explicado. Isso foi encaminhado para a imprensa exaustivamente.
Não é? Bem, o que mais fizemos como gestores? E eu gostaria de dizer aqui, né, que também não entendemos e não compreendemos, veja, como gestor, qualquer tipo de manifestação ela se deve dar administrativamente através de memorandos, ofícios, não é? Sabemos que o que caracteriza um sindicato é carta aberta, manifesto, não é? Vários outros tipos de nomenclaturas de documentos. Mas há um ato, há um gestor administrativo, e hoje a professora Maria Lucinda lembrou, esta é uma reunião formal, não é? Temos aí esferas formais, temos espaços de formais, cujos documentos são efetivamente documentos formais. Não é? Então, em todos os momentos, a nossa postura foi de tranquilidade, tá? Porque quem não fez nada de errado não deve e não treme. E também porque queríamos muito que a tranquilidade institucional fosse mantida. Porque reconhecemos a importância dessa instituição, de todas as instituições, de todas as câmaras aqui citadas. Mas em todos os momentos houve manifestação. Por que não viemos antes ao Conselho Universitário, principalmente depois da dita carta aberta? Porque, paralelamente a isso, nós também acreditamos, não é, que não há como colocar um contra o outro. É o disse-me disse. Eu digo que eu tenho razão, você diz que eu tenho razão. Ah? Eu fui, e não foi o nome da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Pedro Melo, que foi o meu próprio nome, não é? Citada em alto e bom som, em pleno Jornal do Almoço, que atende e que atinge todas as cidades desse país. E aí as pessoas me perguntavam, Roselane, você não está angustiada? Todo mundo, teu nome foi citado, né? O prédio da reitora. Eu disse, não. Sabe por que eu não tenho nenhum problema em relação a isso? Porque nós fizemos o que a UFSC precisava. E fizemos corretamente dentro da legalidade. Quando você faz uma notícia, não é? Você pode emitir o dado. Quando você emite opinião ou adjetiva, isto já não é mais uma notícia. Ela se torna, então, uma análise, não é, adjetiva. Nesse sentido, este parecer que tudo isto foi encaminhado à Advocacia Geral da União. Por quê? E isso foi, então, o parecer foi exarado há aproximadamente 2 semanas, ou uma semana, acho que não faz nem 2 semanas, uma semana. Imediatamente entramos em contato com o Conselho de Curadores para informar, não é? Por quê? Aqui nós temos, e depois de entregar oficialmente ao Conselho de Curadores será público, não é? Nós temos, então, a manifestação de um outro olhar, de um olhar dentro da justiça. E aí nós nos sentimos mais seguros. Inclusive para arguir o direito à resposta à RBS-TV, no Jornal do Almoço. Porque foi diagnosticado e definido pela imprensa que realmente, né, aquele ato é um ato que lesa a imagem não apenas da UFSC, mas também da reitora. Por isso eu posso entrar com pedido de direito à resposta amparado na legislação, na lei, na legalidade. O parecer está aqui. Não adianta nós pedirmos. Quantas vezes pedimos? Queremos ter direito à resposta. Amanhã, depois da manhã. Muito bem. Infelizmente, né, por falta de pessoal, a nossa procuradoria demora um pouco mais para fazer, né, os seus despachos. Mas ele chegou. Então agora nós estamos amparados legalmente e administrativamente. Talvez essa seja a grande diversidade de interpretação de encaminhamentos políticos. Não é? Diante da realidade institucional, diante da realidade fora dela, não é? A nossa segurança ir em defesa, ela precisa ser muito bem embasada. E agora nós temos esse embasamento. E por isso hoje é possível, com mais tranquilidade do que nunca, trazer isso à comunidade universitária, muita tranquilidade institucional, sem nenhum tipo de intempestividade, ser intempestivo na gestão, ou ser movido pela ansiedade. E é isso que nós não queríamos fazer. Por quê? Porque a nossa responsabilidade com a UFSC é muito grande, e com toda a sua comunidade. E não queremos colocar entes contra entes.
E por isso decisões foram tomadas. Podemos ter errado, podemos ter acertado, mas tomamos decisões que entendemos que precisamos respeitar, principalmente, todo o diagnóstico que muito bem está sendo levantado aqui, pela Pró-Reitoria de Planejamento e pela PROAD. Uma outra questão importante, Rosana. Em julho do ano passado, PROPLAN, mais uma vez, sábado e domingo, foi solicitado pelo MEC que revisássemos toda a planilha que havia sido encaminhada ao MEC em relação às necessidades REUNE. Para nossa surpresa, na planilha não constava moradia estudantil, um grande número de moradia estudantil. Nós revisamos toda a planilha, colocamos essa demanda. Já foi objeto de procura pela Pró-Reitoria de Planejamento, independente de qualquer coisa, pela PRAE, pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e os estudantes, inclusive, foram informados sobre isso, com prédios com características que a gente pudesse, sim, adquirir moradia estudantil. Além disso, também está sendo objeto de estudo, porque após aquela manifestação em frente ao Santa Clara, no dia 10 de maio, no dia da abertura, nós fizemos um estudo em toda a região da região no entorno da UFSC, e passei a fazer pessoalmente, com os estudantes da moradia, reuniões mensais. Inclusive, esse mês ainda não aconteceu essa reunião. Não é? E, além disso, o prédio 2 da moradia, que também não inauguramos, né? Talvez, né, a gente precise, já está ocupado, não é? E a próxima meta temos que reformar aquela ala onde estão as meninas. Né? Mas foi ampliado também o número de auxílio moradia para os estudantes. Tá? Beatriz. Nessa questão da moradia, eu acho que o debate local, certo, vocês posicionaram bem. É na discussão do plano, que aí, Paulo, acho que a gente não está... Pelo que eu tenho estudado, e aí tive que estudar para poder encaminhar o processo, o termo plano diretor, aquilo que está previsto no decreto, não é mais adequado. Nós não somos uma cidade, aqui só tem espaço público. Mudam os referenciais de planejamento urbano quando se trata de uma universidade. O plano diretor é uma metodologia muito precisa e ela atende às cidades, pequeno, médio e grande porte, não a UFSC, não os campi. Então, a gente vai construir um debate com a comunidade e a proposta é que a gente faça um planejamento físico-ambiental. As questões mais candentes na universidade são as moradias, os espaços de permanência, convivência e RU, os laboratórios de ensino compartilhados, os espaços públicos, a recuperação dos mananciais e as áreas verdes. Então, a gente está construindo, a gente vai fazer, ele vai acontecer em breve. E com isso, eu acho que a gente vai, de fato, até entender melhor a ocupação desse território que a gente tem e tratar a ocupação do território de uma maneira melhor, e discutir a ocupação de Santa Clara da forma, enfim, que ela atenda as diretrizes da comunidade que ela está lidando. Mas eu queria, nesse processo, nesse ínterim, dizer que é uma lástima, mas o tempo do processo político é completamente distinto do tempo da execução financeira e orçamentária. Por mais que a gente tente, e é importante que tenha, uma combinação do tempo da política com o tempo da decisão da gestão. Mas isso não é fácil quando assume-se em maio com a quantidade de demandas que a gente assumiu. É preciso que a gente tenha uma certa abertura para entender por que a decisão foi tomada, não obstante a importância do processo político. Então, eu só queria deixar claro que, assim, em nenhum momento foi imaginado que o processo político e a discussão política democrática era dispensável. Ela só foi impossível. Mas, em nenhum momento, a gente quis prescindir dela. Né? E essa construção ela vai acontecer. Tanto é que na ocupação de Santa Clara, os setores que iam, que vêm, a gente ainda está discutindo, ainda tem um andar para fechar. A gente teve dificuldade com alguns setores, porque a gente imagina, nenhum setor foi obrigado a ir. Nenhum setor foi obrigado a ir para lá. Nos setores onde não havia absoluta unanimidade, foi encontrada uma outra solução. E os critérios de ocupação eles estão sendo debatidos com a equipe, com os engenheiros, com os arquitetos, com muito cuidado. Né? Por mais que a gente tenha sido pressionado pelo calendário legal
E aí, gente, eu queria dizer para vocês que se eu tiver errado, vocês me corrigem. Mas agora, no final do ano, se eu conseguir acessar 30 milhões extraordinários, eu vou gastar. Eu vou ter muito pouco tempo, eu não vou precisar conter. A gente vai ter que fazer. E eu acho que esse é o papel da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, é o papel do gestor. Sinto muito, mas a possibilidade de fazer um plebiscito com relação aos recursos extraordinários que chegam na última semana do mês, a gente não vai poder abrir mão. E eu entendo que é para isso que a gente está aqui. Não tem momento... Então, Helena, todas essas consultas foram feitas, é isso que é preciso saber. Nós tínhamos por escrito as demandas da Fono, do DAI, da Propesc, a gente tinha as demandas identificadas, a gente tinha as solicitações de setores. A gente tinha providência, por exemplo, o aluguel da clínica da Fono, que custava R$ 2.500, estava sendo pago 25 para nada. Entendeu? Então... Na verdade, as demandas não foram inventadas, as solicitações formais estavam registradas. O que a gente não... Então, eu acho que é importante a gente dizer que o diagnóstico que ajuda a tomar a decisão intempestiva do gasto, como a reitora colocou, esse diagnóstico ele já está sendo debatido há muitos anos. Né? Então, isso também nos dá segurança, porque não foi uma motivação do nada. Foi algo que estava batendo a porta com soluções que eram urgentes. Mas a gente vai aprendendo no processo. Realmente, eu vou só lembrar uma coisa. Eu sei que existe uma ânsia muito grande de definir, né, e de participar da gestão. No entanto, existe uma outra angústia muito grande por parte dos gestores que estão aqui, diante dos diagnósticos que temos. E, principalmente, se os recursos chegam, nós temos que realmente efetivar. Porque uma das questões que a gente percebeu, e que nós temos percebido muito, é que as pessoas querem, para além de dialogar, de conversar, de debater, de participar das decisões, elas querem execução. Elas querem, e eu também quero, o prédio do CFH, geologia, museologia, antropologia, esqueci oceanografia, CCE, CCB, Centro de Convivência, Cibiotec, Engenharia de Energia, prédio do CIAS, Curitibanos, nossa, Joinville, a todos da comunidade universitária. Quem já não tem conhecimento dessas demandas? Como resolvê-las? Como resolvê-las? Departamento de Arquitetura e Engenharia. Levei eles comigo para Joinville. Eles viram a angústia da comunidade de Joinville. Quanto tempo leva um prédio para ser construído? Outro dia foi anunciado, prédio do CFH, 117 meses. Aí um estudante olhou para mim e disse assim, professora, 17 meses? Assim, estou rezando. Porque, além de tudo, a lei 866, prevê aditivos. Ok? Aditivos. Então, as obras, infelizmente, prevê. Não é? E nós estamos aqui falando de obras que têm um orçamento X, mas na conclusão dela, elas estão com orçamento Y. Porque existem os famosos, que é legal. Não é? E isso tem sido discutido em várias instâncias. Então, eu quero dizer que nós temos muito, mas em mais do que nunca, prezamos, sim, pelos diálogos, prezamos, sim, pelo debate. Agora, existem momentos que, como reitora, eu tenho que fazer uso dos atos administrativos, com muita responsabilidade e com muito respeito a todos e a todas. Então, eu espero que esse esclarecimento, não é, hoje, vamos conversando, vou conversar com o Conselho de Curadores, porque, acima de tudo, está a UFSC. E é isso que a nossa postura buscou demonstrar. Muito obrigada a todos e a todas pela paciência, e nós tenhamos, então, na terça-feira, uma próxima reunião. Muito obrigada.